de azul para dar uma moral para os homens. Dar uma moral para os homens, porque, pelo amor de Deus, só tem rosa. Você olha, rosa para todo lado. Mentira, eu esqueci. Estava no carro vindo, falei, ih, rapaz. Deixei a camisa rosa em casa. Vamos orar? Ó Deus, obrigado. Que bênção para mim é estar na tua casa. Peço por aquele que, meu Deus, está em casa podendo estar aqui. O lugar dele, dela, deles não é em casa. Eu peço perdão ao Senhor pelos meus irmãos, que displicentemente têm agido desta forma. Eu quero, meu Deus, agradecer pelos irmãos em Cristo que estão aqui presentes. E, meu Pai, entendem a necessidade de estar na tua casa, de congregar, meu Deus, para ter uma vida cristã saudável. E, ó Deus, agradeço pela vida das irmãs da nossa igreja, solteiras e casadas, as mulheres da igreja, esse ministério feminino que ao longo dos anos tem, ó Deus, sido uma marca importante no trabalho desta igreja. Que o Senhor continue abençoando tuas filhas e fazendo prosperar a obra de suas mãos. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 15. Para a leitura do verso 40 e 47. Marcos capítulo 15. Vamos ler o verso 40, depois o 47 e seguiremos a leitura a partir do 47. Marcos 15, 40 inicialmente. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Versículo 47. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Esta é a palavra do Senhor. E te louvamos por ela, Pai, em nome de Cristo. Amém. Assente-se, por favor. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, abre os meus lábios. Maria de Magdala, ou conhecida como Maria Madalena. Não era comum que o nome de uma mulher fosse associada à sua origem. Isso era muito comum com os homens, por exemplo, Saulo de Tarso. Mas não se falava Maria de Magdala. Esse nome significa torre.
E era uma pequena cidade, um vilarejozinho, às margens do mar da Galileia, um lugar que servia de porto. O lugar onde essa mulher cresceu, onde essa mulher nasceu, se desenvolveu e tornou-se discípula de Jesus. Sim, porque em Cristo Jesus, nos diz o apóstolo Paulo, não há homem ou mulher, não há escravo nem livre, não há judeu nem grego. Diante de Jesus e para Jesus, todos somos iguais. Todos. Homem, mulher, para Cristo, todos são iguais. Eles têm o mesmo peso de importância. Jesus deixou isto muito claro na maneira como lidou com as mulheres naquela sociedade extremamente fechada, uma sociedade que colocava as mulheres de escanteio, à margem, sempre marginalizadas. Obviamente, irmãos, que o que existe no reino de Deus são funções, são atribuições. A irmã Fernanda que brincou, que pregaria, mas nós sabemos que o ofício da pregação no púlpito de uma igreja foi dado por Deus aos pastores, aos homens. Para ser pastor, tem que ser homem. Não é possível que uma mulher que seja marido de uma outra mulher, isso é impossível, isso rompe todas as leis da natureza criada, instituída por Deus. Uma mulher que governe bem a sua casa, ou seja, que lidere o seu marido, ela seja uma pastora, numa base bíblica alguma para isso. E não vejo nisso um ato preconceituoso de Deus, muito pelo contrário, irmãos. Deus ama tanto as mulheres, mas tanto as mulheres, que resolveu não escolhê-las para o ministério pastoral. É verdade. Mas elas têm uma função muito importante dentro da igreja. Quando tratamos de função, portanto, qualquer que seja essa função no reino de Deus, ela é importantíssima. E, portanto, as mulheres desempenhando a sua função no reino de Deus, na casa de Deus, de fato, elas são uma grande bênção. Infelizmente, irmãos, como nos dias de hoje, nos dias de Maria, também havia muito preconceito em relação às mulheres, muito. Por exemplo, a Maria Madalena foi colocada uma pecha, uma marca injusta. Ela é chamada por alguns de prostituta, mas não há na Bíblia nada que indique que esta mulher tenha tido esse tipo de conduta. Nenhum, absolutamente nenhum texto bíblico. Alguns tentam dizer que aquela mulher flagrada em adultério, João capítulo 8, seria Madalena. Mas na Bíblia não há nenhum indicativo, e nem histórico, e nem arqueológico, nada que aponte Maria como uma mulher que, antes de conhecer a Jesus, era chamada, como se chama hoje, uma mulher da vida. Mas essa mulher foi uma grande mulher. E ao longo da minha vida, como crente em Jesus Cristo, eu conheci grandes mulheres. Mulheres que fizeram uma diferença. Mulheres que deixaram a sua marca na história, na vida do cristianismo e na minha própria vida. O que sei sobre temor a Deus, o que sei sobre confiança em Deus, o que sei, irmãos, a respeito de andar com o Senhor, eu aprendi com a minha mãe. Eu não aprendi nos bancos do seminário.
A vida piedosa da minha mãe é algo que fala muito alto ao meu coração. Essa semana conversava com ela e dizia exatamente isso. O exemplo, a postura, a conduta desta mulher, e não por ser minha mãe. Quem conhece a minha mãe sabe. Aliás, nos meus 30 anos de ministério aqui, minha mãe fez o maior sucesso aqui, todo mundo queria tirar foto com ela. Ela tem essa capacidade de atrair as pessoas, a sua postura. Mas na verdade, é Jesus em sua vida. O fato é que eu tenho memórias afetivas que guardo com muito carinho da sua postura. Da postura da minha avó, Amélia, e quantas vezes, ou as poucas vezes que infelizmente pude ir à casa da minha avó, por N motivos que não vem ao caso aqui, eu me lembro de chegar à casa dela, uma casa muito simples, no bairro do Pina, lá em Recife, um bairro muito pobre, ao lado de Boa Viagem, um bairro nobre, um bairro de gente rica, enfim, e entrar naquela casa de tábuas, naquela casa de madeira, e encontrá-la louvando a Deus. Ela já sem enxergar, já cega, e cantava hinos a Deus, a postura daquela mulher. Me lembro de Paulo falando a Timóteo a respeito da fé não fingida que habitou em sua mãe Eunice e em sua avó Lloyd. Isso é significativo para a vida de qualquer pessoa, ter uma referência e como as mulheres têm um poder, se eu posso assim dizer, como as mulheres têm um poder de influência positivo na vida de seus filhos, na vida dos homens. O pastor Josué dizia que toda esposa tem influência sobre o seu marido, para o bem e para o mal. Nós não podemos negar. Nós sabemos que ao homem foi dada a liderança do lar. Ele é o cabeça do lar, é uma função. Assim como a esposa foi dada a função de ajudadora, de adjuntora, desta mulher idônea que anda ao lado do seu esposo. Mas há uma influência e oro para que na vida dos irmãos aqui casados, essa influência seja positiva. Maria Madalena, ela deixou uma grande influência no seu tempo, no ministério de Jesus. E ao longo da história do cristianismo, é a ponto de nós hoje estarmos falando a respeito desta mulher notável. E notável por tantos outros motivos, mas talvez o principal, e o texto que lemos nos diz que Jesus apareceu, e me parece uma aparição especial, uma aparição planejada, uma aparição que estava dentro dos desígnios de Cristo, aparecer ressurreto, revelar-se ressurreto a Maria. E dizer a ela que fosse anunciar aos discípulos que ele havia ressuscitado. Isso é significativo, irmãos, porque naquela sociedade onde as mulheres não tinham vez e não tinham voz, Jesus escolheu uma mulher para dar a notícia mais importante que aqueles homens podiam ouvir. Eles que estavam atribulados de coração. Essa mulher que vem contar-lhes a nova, a grande notícia, a maior de todas as notícias, que diz que Cristo ressuscitou. E ao aparecer a ela e designá-la, esta mulher abre os seus lábios, essa mulher abre a sua boca, e ela tem muito claro em sua mente a sua missão, a sua função e o que ela precisa dizer. Eu imagino essa mulher adentrando aquela casa, entrando naquele recinto, aonde 11 homens amedrontados estavam.
Imagina essa mulher entrando e dizendo: Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele apareceu a mim, Ele me enviou a vocês. Imagino isso, o impacto da palavra desta mulher na vida daqueles homens. Mulher que abriu a boca para falar o que Deus queria que ela dissesse. Isso me inspira a pensar sobre nós, homens e mulheres, discípulos de Jesus em pleno século XX. Pois essa experiência com Cristo nunca cerrará os nossos lábios. A experiência de andar com um Deus vivo, de ter na vida um Deus vivo, de relacionar-se com um Deus vivo, de falar com um Deus vivo, de ouvir o Deus vivo, é uma experiência que abre os nossos lábios para anunciar as grandezas deste Deus. Por isso lhes digo, que nossos lábios, em primeiro lugar, eles são abertos para falar e falar com propriedade. No capítulo 15, versículo 40 e 41, nos é dito que aquelas mulheres, algumas, estavam de longe, entre as quais Maria, como lemos, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam. É lindo que esses dois verbos estejam juntos dentro deste mesmo texto, desta mesma frase. As mulheres seguiam a Jesus e serviam a Jesus. A primeira característica de Maria Madalena é que ela era uma seguidora de Jesus. Ela era uma discípula de Jesus. Isso é tão sério, essa coisa de discípulo de Cristo, irmãos, porque a outra Maria, irmã de Lázaro, irmãos, ela se assentava aos pés de Jesus para ouvir os ensinos de Jesus, e aquilo era uma postura que somente um talmidim, a palavra hebraica para aprendiz, para discípulo, somente um aprendiz que tinha um mestre, que tinha um rabi, um rabone sobre a sua vida. Era a postura que essa pessoa tinha de estar aos pés. O apóstolo Paulo, ele foi educado aos pés de Gamaliel. E Maria, aos pés de Jesus, aprendia e crescia em graça e conhecimento do Senhor. Ela era, portanto, uma discípula de Jesus, como Madalena era uma discípula de Jesus, como Salomé era uma discípula de Jesus, seguidora de Jesus. Naquele mundo preconceituoso e machista, estas mulheres seguiam a Jesus, serviam a Jesus, se relacionavam com Jesus, e os lábios dessa mulher foram abertos para anunciar com muita propriedade aquilo que ela experimentou, aquilo que ela experienciou ao longo dos anos de ministério de Jesus e diante daquela aparição fabulosa. O que falamos de Jesus tem que ter propriedade. O que há de crentes vivendo vidas derrotadas, crentes desanimados, crentes sem esperança. Parece que seu Deus continua na tumba, o seu Cristo está em um caixão, enterrado, sepultado, sem ver a vitória sobre a morte, sem triunfar sobre nada. O que há de vidas cristãs pálidas, opacas, sem brilho, sem vida, isso é muito triste. O nosso viver, irmãos, tem que expressar com propriedade o nosso relacionamento com Deus. O Salmo 115 diz que aqueles que adoram a ídolos, portanto, que não existem,
são falsos deuses, à medida em que eles se relacionam com um Deus morto, com um Deus falso, eles vão se tornando iguais aos que eles adoram. E a nossa vida não pode refletir, irmãos, uma vida cristã baseada em um Deus que está morto, em um Cristo derrotado. Mas o nosso Redentor vive, e a nossa vida tem que expressar esta realidade, e nossos lábios se abrirão para falar com propriedade das coisas do Senhor. Mas, em segundo lugar, Maria nos ensina que os nossos lábios são abertos para falar não só com propriedade, mas para falar com dignidade. No versículo 47, diz: e Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam com onde o punham. Essas mulheres não fugiram, como os discípulos, digam de passagem. Como os apóstolos que andaram tão perto de Jesus, eles fugiram, estavam escondidos, morrendo de medo. Mas essas mulheres, elas observavam aonde é que vão colocar o corpo sem vida de nosso Senhor. Ela ficou assentada em frente àquele túmulo, Mateus capítulo 27, versículo 1. Provavelmente, irmãos, essas mulheres vinham seguindo a Cristo desde a sua prisão, lá no jardim. Talvez tenham seguido os guardas romanos, levando Jesus até a casa do sumo sacerdote para ser interrogado. Quem sabe seguiram o cortejo lá quando Jesus é levado a Pilatos para também ter uma audiência com ele. Essas mulheres seguiram a Jesus em todo o tempo e com dignidade, com postura. Essas mulheres viram aonde o corpo fora colocado. Elas eram perseverantes, a despeito de todas as contrariedades e não serem levadas a sério. Elas eram perseverantes em seguir a Jesus. Elas estavam lá quando Jesus multiplicava pães e peixes, mas também se fizeram presentes quando levaram o corpo de Jesus para a sepultura. E essa é uma necessidade que temos, irmãos, de seguir a Jesus em qualquer circunstância da nossa vida. Não é possível que o evangelho vivido por alguns crentes seja um evangelho utilitário, um evangelho que só se preocupa com aquilo que Deus tem para dar e tem para fazer na vida dele. Não é possível que nós reduzamos o nosso relacionamento com Deus a troca, a dar e receber, a permutas e coisas do tipo. Ora, se nós, nos nossos relacionamentos interpessoais, nós não admitimos que alguém se relacione conosco porque está interessado no que temos, porque tem algum tipo de interesse que nós não percebemos ainda, que tem segundas intenções em relação a nós, que nos elogiam, que nos ajudam, que nos visitam, que ligam para nós, simplesmente porque estão interessados em alguma coisa. Se nós não admitimos esse tipo de coisa, como podemos reproduzir esse tipo de relacionamento com Deus? Deus também não admite isso. Se nós só somos crentes quando as coisas estão bem, quando as coisas estão indo de vento em popa, mas quando a vida dá uma virada, quando as situações são contrárias a nós, como é que nós reagimos? Essas mulheres foram fiéis e de maneira digna. Elas seguiram a Jesus até em sua morte. E o que Deus espera de nós, irmãos,
É uma fidelidade constante, não extemporânea, não de vez em quando, não em determinada época do ano, ou quando estamos extremamente necessitados, ou quando algo nos interessa ou nos importa, seremos fiéis, seremos firmes e vamos seguir a Jesus de modo algum. Se agirmos assim, em nome de Jesus, não seremos discípulos dele. Deus quer uma fidelidade em todo o tempo. Eu tenho andado muito preocupado, irmãos, com alguns crentes que estão acomodados diante da internet agora me assistindo em casa. Eles não estão doentes. Eles não estão impossibilitados de sair de casa. Eles não estão. Ou talvez eles estão assistindo essa mensagem em outro dia da semana, porque hoje à noite eles arrumaram alguma coisa importante para fazer. O lugar do crente no domingo é na casa de Deus, irmãos. Ou nós estaremos assinando embaixo nosso suicídio espiritual, a nossa religiosidade. Meu Deus do céu. Nossos lábios são abertos para, de maneira digna, anunciarmos que, apesar da dor, apesar do sofrimento, nós continuamos discípulos e discípulas de Jesus. Nós continuamos fiéis a Jesus. Nós não arredamos pé a despeito de qualquer coisa. Terceiro, nossos lábios são abertos para falar não só com dignidade, e não só, irmãos, com propriedade, mas também para falar com intensidade. Capítulo 16, versículo 1 de Marcos: e passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Como disse, havia perigo. Os discípulos morrendo de medo. O que fizeram ao nosso Salvador, ao nosso Mestre, vão fazer a nós também. As mulheres não estavam preocupadas com isso. A despeito de toda a situação contrária, elas logo cedo foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Mas elas deviam crer que Cristo havia ressuscitado e, no entanto, estavam indo lá fazer algo absolutamente sem sentido. Jesus falou que ressuscitaria, é verdade. Mas pelo menos elas saíram de casa e foram ao sepulcro. Onde estavam os homens? Eles estavam em casa, amedrontados. O desejo de ungir o seu mestre ensina a mim e a você o desejo daquelas mulheres, que nós devemos mostrar nossa fidelidade a Deus, nosso amor a Deus. E isso demonstra, irmãos, que nós somos pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. A obra de Deus através da igreja tem sido abençoada por mulheres que, sem se preocupar com títulos, sem se preocupar com posições, elas sustentam as igrejas. Como eu disse, irmãos, o reino de Deus é feito de funções. E todos são importantes. Todos. Sem exceção. Tire as mulheres domingo que vem da igreja para a gente ver o que acontece. Domingo é só culto de homem. Mulher não entra. Faz o teste. Na segunda-feira vai ter homem dizendo assim: oxe, era para ir? Eu não sabia. Eu não sabia que era só homem para ir. Ih, rapaz. Eu vi que ela não foi e fiquei aqui também.
Essas mulheres tinham um compromisso e mostravam esse compromisso com toda a intensidade. Quarto, nossos lábios são abertos para falar, não só com intensidade, mas também com integridade. Marcos capítulo 16, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Foi uma mulher privilegiada por testemunhar da ressurreição de Jesus. Capítulo 28 de Mateus, versículo 1, você pode acompanhar, Mateus 28, versículo 1, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, lá de novo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Essa mulher fora, não sei durante quanto tempo, atormentada de demônios, endemoniada. Então, o que a expressão endemoniado significa? Endemoniado significa uma pessoa que é ninho de demônios. 7. Parece que uma plenitude de demônios tomou conta daquela mulher até que Jesus a libertou. Lucas capítulo 8, versículo 2. Essa mulher testemunhou, irmãos, com integridade da ressurreição de Cristo. Ela havia tido uma experiência transformadora com Jesus. Nossos traumas e complexos, nossa vida antes de Jesus, a memória da nossa vida como era antes de Jesus, é em si um grande combustível à nossa gratidão. Quem éramos antes de Cristo? Como era a nossa história? Como era o nosso coração? Como era a nossa vida? E até quem nasceu em igreja, porque tem isso, quem nasceu em igreja acha que tem uma espécie de vantagem frente aos outros, tudo bobagem. Que tem de gente que nasceu em igreja, irmão, que teve vida mais ímpia do que gente que viveu no mundão aí a vida inteira. E faz coisas. E a gente ouvia esses dias de alguém que nasceu na igreja e assim, eu na minha casa não tinha música do mundo não, mas eu sabia todas as músicas. E eu fazia coisas que meus pais nem sonhavam que eu fazia. Esse tipo de coisa acontece. E eu sou também uma prova disso, que nasceu dentro da igreja, mas isso não significa que essa pessoa tem uma situação melhor, de mais vantagem frente a alguém que veio do mundo sujo pela lama do pecado, de jeito nenhum. O fato é que quando nós lembramos para a nossa vida como era antes de Jesus, e vemos o que Jesus fez na nossa vida, os traumas que foram curados, os complexos que foram destruídos, as memórias amargas que foram substituídas por uma nova maneira de viver, de encarar a vida, de ver os outros. Quando vemos a obra que Jesus fez em nós, nossos lábios se abrem para dizer: outrora eu tive uma vida assim, é verdade. Mas hoje eu vivo uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida que agrada a Deus, porque Jesus me encontrou, me salvou, me transformou. Glória a Deus por isso. Intensidade, integridade, nossos lábios são abertos para falar com liberalidade. Um coração liberal. E não é o que você está pensando, não, um coração mergulhado no pecado, liberal nesse sentido. Mas é liberalidade no sentido de ser amigo do dar. Em Lucas capítulo 8, versículo 2, veja a sua Bíblia. Lucas 8, verso 2, algumas mulheres
que haviam sido curadas de espíritos malignos. Maria Madalena está nesse grupo aí. Versículo 2, ainda Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam. Versículo 3, Lucas 8, o serviam com seus bens. Entre os discípulos de Jesus, Maria Madalena estava com outras mulheres sempre dispostas a servir e a patrocinar o ministério de Jesus. Essa mulher fala de Jesus com muita autoridade, porque era uma mulher que exercitava no ministério de Cristo a sua liberalidade. Serviam com seus bens. Irmãos, enquanto o bolso de um crente não se converte, eu tenho dúvidas de que tenha havido uma conversão plena, completa e restrita. Mas que ainda há áreas de resistência dentro do coração, e uma delas é dedicada a Mamon. É o Deus das riquezas. Ele ainda não entendeu, ela ainda não compreendeu que Cristo salvou, para que eles sejam liberais em relação ao que têm. Invistam no reino e na obra de Jesus, fazendo o trabalho de Deus prosperar ainda mais. Se o seu bolso ainda não se converteu, vida espiritual medíocre, pequena e carnal. Mas feliz aquele que entende que tudo é de Deus. E aquilo que Deus põe em suas mãos, Ele pode distribuir, Ele pode abençoar, Ele pode investir. Ele tem uma vida cristã robusta o suficiente para entender que tudo em sua vida pertence a Deus, e o único Senhor da sua história é o Deus Todo-Poderoso. Essas mulheres eram liberais. Porque tem gente que fala que ama Jesus, mas não ama a obra de Jesus. Maria abriu os lábios para falar de Cristo com muita autoridade. Aliás, essa é a palavra mais adiante. Porque tudo que tinha e tudo que era, fora dedicado ao Senhor. Nossos lábios são abertos, em sexto lugar, para falar com fidelidade. João capítulo 19, versículo 25, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Lá está ela de novo. No tempo da crucificação, Madalena ficou diante da cruz, Mateus 27, verso 56, Mateus 27, 56, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Elas estavam lá. Quando Maria fala, Cristo ressuscitou, ela fala como expressão de fidelidade. Seus lábios se abrem com autoridade, porque era uma mulher que foi fiel, estava ali, presenciou toda a dor de Jesus, mas também presenciou todo o amor, ali explícito, cada lágrima, cada palavra, cada gesto de Jesus. Ela ficou aos pés da cruz. Quando uma mulher, quando um homem se coloca aos pés da cruz, a sua vida é diferente. Os desejos da sua carne não são que dominam sua vida. O seu eu, o seu egoísmo, o seu ego, como queiram, não são eles que ditam a sua vida. Quando alguém vive aos pés da cruz, os seus problemas, as suas angústias, as suas dores são colocadas aos pés da cruz, porque é da cruz que emana perdão, é da cruz que emana cura, é da cruz que emana salvação. Mas também nossos lábios são abertos
por Deus para falar com autoridade. E eu encerro com João capítulo 20, verso 18. João 20, verso 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. João capítulo 20, versículo 1. E foi a primeira a anunciar que Jesus estava vivo. Lucas 24, versículo 10. Foram esse testemunho dessa mulher, ou foi esse testemunho que motivou aqueles discípulos a saírem de casa, a saírem das sombras e a confirmar a ressurreição de Jesus. As palavras dessa mulher só foram levadas a sério, irmãos, porque havia autoridade no que ela dizia. Quando uma mulher ou um homem estão fazendo a vontade do Senhor, eles se tornam uma testemunha viva e com autoridade para abrir a boca e, através do que diz em nome de Jesus, arrancar gente que está debaixo dos grilhões do medo, do temor, da intimidação, a levantar, a olhar para cima, a olhar para Deus, a se encher de brilho, irmãos, de coragem, de vigor, a despeito de qualquer coisa, e dizer: eu sou filho da ressurreição, eu sou uma filha da ressurreição, eu sou discípulo e discípula de um Deus que está vivo e reinando soberano, Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. E aí não tem morte, não tem desemprego, não tem crise conjugal, não tem dificuldade com filho, não tem enfermidade grave que possa segurar uma pessoa que ouve a palavra de alguém que anda com Jesus e que diz: não temas, porque ele ressuscitou. Perguntaram a Billy Graham isso, uma entrevista a ele, dizendo: mas como você prova que Jesus ressuscitou? E ele disse assim: eu sei porque falei com ele antes de vir para essa entrevista. A vida desse homem com Deus era de tamanha intimidade, esse Deus vivo. E é assim que nós temos de viver, como filhos da ressurreição. E assim devemos viver, abrindo nossos lábios para declarar nesse mundo de tantas notícias de morte, de corrupção, de destruição. As pessoas, irmãos, estão num desânimo tremendo, mas o povo de Deus é diferente. O povo de Deus olha para cima e pela fé vê Jesus assentado à destra de Deus, reinando soberano, vivo. E a nossa vida tem que refletir isso em nome de Jesus. Maria Madalena é, sem dúvida, uma das mulheres de destaque no Novo Testamento, uma mulher que deve nos inspirar. Porque não vemos Maria Madalena falando muito na Escritura, mas quando falou, abriu seus lábios em nome de Jesus. E o que ela disse transformou a história. Cristo está vivo. Que nossa boca se abra para abençoar. Que a nossa boca se abra para testemunhar. Que a nossa boca se abra para falar das grandezas de Deus. E que não só palavras, mas que junto com isso, a nossa vida impregnada de evangelho, cheia de Cristo e da autoridade de Jesus, chancele, dê base, para que aquilo que estamos dizendo toque corações, transforme vidas. Homens ou mulheres, não importa
Aos pés da cruz, somos todos iguais. Mas temos nos lábios uma palavra de vitória. E que, de fato, essa palavra reflita o nosso viver diário e a intensidade de relacionamento que temos com Jesus. E que Ele, nosso amado Salvador, nos abençoe. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua batalha? Qual é a sua luta? Cristo venceu o maior inimigo que eu e você temos, que é a morte. E em nome de Jesus, você e eu somos filhos da ressurreição. Abra sua boca com autoridade. Você é filho da ressurreição. E abra sua boca para testemunhar que você sabe em quem você tem crido, que o seu Redentor vive. Será que há algum crente aqui que está precisando de oração? Que está passando por alguma situação que tem roubado a sua paz, a sua esperança? Você precisa de oração nessa noite. Eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Você tem se conscientizado, amém. Há mais alguém? Amém, assim, amém. Crente em Jesus, amém, amém. Abra os seus lábios, amém, amém, para testemunhar a sua fé e do Deus vivo a quem você pertence, amém. Agora, há alguém aqui que ainda não é crente em Jesus. Às vezes você tem ouvido e conhecido de um Deus que ainda está na tumba, de um Jesus que não ressuscitou. Mas nessa noite, o Cristo vivo foi anunciado a você. Naquilo que a Bíblia diz, quando os lábios de uma mulher se abriram para testemunhar da vitória do Senhor da vida sobre a morte. E você quer que essa vida de Cristo invada a sua vida e transforme você. Você diz: eu quero entregar minha vida a Jesus agora, pastor. Eu preciso desse Deus vivo, mudando e transformando a minha vida. Eis aqui minha mão. Levante sua mão, eu vou orar por você. Alguém assim? Eu entrego minha vida a Jesus hoje. Alguém assim? Faça um sinal, em nome de Jesus. Eu entrego minha vida a Cristo hoje. Alguém assim? Em nome de Jesus, alguém? Pela internet, alguém assim? Escreva aí no chat: eu entrego minha vida a Jesus como meu Salvador. Ou mande uma mensagem para nós vamos orar por você. Eu vou pedir a você que levantou a mão ou não, que venha aqui à frente agora. Eu vou orar por você. Saia do seu lugar agora em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pode vir. Nós não vamos cantar. Eu preciso de oração. Há batalhas na minha vida. Há coisas em minha vida, dificuldades em minha vida. Ou talvez um coração que está frio, eu não sei. Mas se Deus moveu a sua vida nessa noite, na galeria aqui embaixo, saia do seu lugar em nome de Jesus. Não fique aonde você está. Eu preciso de oração. Eu vou orar por você. Se você não vem, fique de cabeça baixa, de olhos fechados e ore pelos que aqui estão. Mas se Deus tocou sua vida, não fique aí. Tome uma atitude, tome uma postura. Escolha um lado. Escolha por Cristo e viver essa vida vitoriosa com Jesus. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Se você não é crente em Jesus, você pode vir à frente para entregar a sua vida a Jesus. Porque só Cristo pode mudar e transformar a sua história. Louvado seja Deus pelos que vieram à frente. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos esses irmãos e irmãs aqui à frente. E foram de alguma forma motivados, movidos pela Tua palavra. Apesar da limitação,
do mensageiro. O teu Espírito Santo, de maneira ilimitada, tocou vidas e atingiu áreas da existência que precisam de uma intervenção. E nessa noite eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar de maneira gloriosa, de maneira poderosa, de maneira transformadora esses corações. Há pessoas que, ó Pai, estão acompanhando pela internet, cujos corações estão compungidos e abertos para Ti. E da mesma forma eles sejam visitados pelo Senhor. E a vida, meu Deus, este poder que venceu a morte, ó Deus, que Ele inunde corações. Que, ó Pai, toda atitude de tristeza, de desânimo, meu Pai, seja extirpada dos corações nessa noite, em nome de Jesus. As dificuldades, eu sei, meu Deus, existem, pois são inerentes ao mundo. Mas não é possível que corações sejam vitimados por isso. Mas que em nome de Jesus haja corações aqui, com um domingo de manhã, um domingo de ressurreição nascendo. E essas vidas declarando, meu Pai, para o mundo, para o abalo de hostes espirituais da maldade: eu sou um filho da ressurreição. E, ó Deus, que seja assim, que nesta semana o Senhor use esses lábios, abra esses lábios para testemunhar palavras de vitória, meu Deus, palavras de vida, palavras do Senhor Jesus, que venceu a morte, saiu da tumba, que ressuscitou e que um dia voltará. E oramos que seja assim, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém.